Perfeitamente. Thiago, como é que você vê aí, né? Palmeiras contratando já 3 reforços, querendo mais reforços aí, né? Para deixar o time ainda mais preparado. Como é que você vê esses reforços aí? Olha, Brunão, sinceramente, cara, eu acho que o Palmeiras não contratou 3 reforços, né? Eu acho que ele teve um reforço e mais 2 jogadores de composição de elenco que poderia muito tranquilamente ter subido um moleque da base no lugar. O Abel, ele já cansou, já é visível isso nas entrevistas dele, que ele já cansou, já tá de saco cheio de falar o que ele precisa, né? E ele começou a partir até para características de jogadores. Ele já falava das posições que ele precisava, ele já falava ali nos nuances, nas entrelinhas. Hoje ele fala abertamente até mesmo de característica, personalidade de jogadores que ele precisa. Tanto é que na última entrevista ele disse até que precisava de um centroavante que conheça o futebol brasileiro, né? Já tarimbado, já cascudo. Ou seja, só faltou ele dar nomes. Aliás, ele falou até alguns nomes que poderiam ser especulados ali durante a entrevista. O Caião falou muito bem. O cara que estava no Botafogo, o Diego, ele é um fanfarrão, não é um cara que respeita a camisa do clube que ele tá jogando. Eu me lembro ele no Atlético de Madrid, cara. Ele fazia isso no vestiário, você via claramente nas entrevistas dos companheiros de clube. Ele não respeitava, ele estava na Europa e ele não respeitava. Que dirá aqui no Brasil, né? Ele se achando o superstar. Então, não é jogador para Palmeiras. Mas se eventualmente viesse, a nossa fase está tão complicada em contratação que se ele viesse não seria um mau negócio. Porque quem não tem nada, pelo menos ter alguém que é problemático, você tem alguém. Agora, o Palmeiras precisa, obviamente, do centroavante, que o próprio Abel já falou. Precisa de uma sombra para o Veiga. Não só sombra, mas a temporada é longa, são mais de 70 partidas no ano. O próprio Abel fala isso constantemente, né? Ele até brinca, se o Klopp reclama de jogar 50 vezes, eu jogo mais de 70. Então, quer dizer, o Veiga vai jogar 70 jogos? Acho muito difícil. E tem que colocar na cabeça do torcedor que o Palmeiras não joga jogos complementares, jogos amistosos. As competições que o Palmeiras entra são competições que ele entra para disputar a taça. Então são todos jogos decisivos. São jogos de alta competitividade. Daqui a pouco nós vamos estar falando de fase eliminatória de Libertadores. Daqui a pouco nós vamos estar falando de Copa do Brasil. Se o Palmeiras não for bem nas fases finais do Paulistão, vai tomar pedrada. Então tudo isso precisa de elenco. Então, como disse, centroavante, tarimbado, que o próprio Abel já falou, uma sombra para o Veiga, um desejo muito antigo do Abel também, um zagueiro que jogue com a perna esquerda, que jogue bem com a perna esquerda. Nós não temos isso no elenco hoje. Então a gente precisa também trabalhar essa função. E uma deficiência, que aí agora talvez seja até um pouco polêmica, esse quebra-linhas, nós não temos. O único que tem está machucado, que é o Dudu. Até quando tínhamos o Arthur ainda assim é vários degraus abaixo de Dudu. Então a gente não tinha o quebra-linhas. O próprio Hendrick, nós sabemos que ele tem data de validade com a nossa camisa. Então o Palmeiras está em maus lençóis, sim, em termos de contratação, mas não porque os seus adversários estão voando, mas porque o Palmeiras está habituado a entrar todas as competições para disputar a taça. Então, assim, falando de expectativas, acho que o Palmeiras perdeu muitas oportunidades. Eu nunca vou perdoar a atual direção pelo Mundial depois da Libertadores de 2020. Era para o Palmeiras ter sido muito melhor se tivesse trazido o tal do Alário, se tivesse gastado um pouquinho mais, trazido jogadores com mais tarimba. Na sequência, fizemos um outro Mundial, um ano depois, mesma palhaçada, não fomos com jogadores de referência, ainda assim conseguimos o vice-campeonato, que o próprio Abel Ferreira fez questão de tirar a foto, né, com a medalha de vice-campeão. Porém, se não fosse o fator Abel Ferreira, meu amigo, o Palmeiras seria um coadjuvante de todas as competições. Seria muito parecido aí com o próprio Botafogo, que vai lá, que chega em primeiro e não sei o quê, e contrata e não ganha nada. Por quê? Porque não tem uma comissão técnica regular, não tem camisa, não tem tradição. Se o Palmeiras estivesse dependendo hoje da sua diretoria, eu vou falar aqui que entra a polêmica que eu disse. Eu sei que a atual presidente ela tem vários defensores, mas ela está pouco se lascando para Palmeiras, e isso é muito visível. O que ela quer saber é da Crefisa, é das suas empresas. Ela é uma CEO, ela não é uma presidente de clube. Isso é muito visível.
As entrevistas da nossa atual presidente são desastrosas e ela nunca fala de futebol com propriedade, ela só fala de uma forma rasa, de quem não entende bulhufas do que está fazendo. E a consequência disso é que o nosso diretor de futebol, eu não confiaria ele para síndico de condomínio. Ele não é ruim. Ruim é um elogio, ele é péssimo, ele é ridículo de ruim. Até porque a gente não consegue contratar jogadores que se atiram no Palmeiras. Quem lembra do Hulk antes de vir para o Atlético Mineiro? Implorou para ir para o Palmeiras. E a gente não conseguiu contratar. Aí eu digo a vocês, o Hulk não faria um bom trabalho no Palmeiras, visto o que ele está fazendo no Atlético Mineiro, que era um clube até muito do mediano, e hoje deu uma reforçada, mas quando o Hulk chegou, era um time ali muito mais ou menos. No Palmeiras, na mão de Abel Ferreira, esse homem não ia jogar bola? Então, assim, é só um dos nomes que a gente pode citar. Mas a minha bronca é muito grande com a atual diretoria. Se não fosse o mágico Abel Ferreira, a gente estaria no sal. Então, são 4 posições, só para finalizar meu comentário. Centroavante, um meia na posição do Rafael Veiga, um quebra-linhas e um zagueiro canhoto. É isso que o Palmeiras precisa. E esses 4 nomes não adianta pegar o Zezinho das Couve, o Antônio da Cebola Murcha, tem que ir lá e buscar o cara que veste a camisa e que decide. Essa é a minha visão.